Bom dia, crianças! Estamos aqui novamente para continuar a estudar a nossa maravilhosa lição. E o título de hoje é O Sonho de Jacó. Vocês lembram que Jacó teve que fugir por conta que o seu irmão Esaú queria matá-lo? Então, ele teve que fazer essa viagem e ele estava sozinho, triste, com muito medo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já foi atacado ou perseguido por um cachorro? Eu morro de medo de cachorro. Então, meu coração fica, entendeu? Parece que vai sair pela minha boca. Então, imagine o medo que Jacó estava de Esaú chegar a qualquer momento e tirar a vida dele. Mesmo sendo irmão, ele sabia que Esaú poderia fazer isso. Então foi assim que Jacó se sentiu a fugir de seu irmão Esaú. Ele se sentiu com muito medo, estava desesperado, ainda estava com aquele peso na consciência de ter mentido para Isaac, de ter enganado o Esaú. Então ele foi viajando por muitos dias sozinho, só com o seu cajado, sem nada mais. E ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo com ele por causa do seu pecado, da mentira, e porque ele tinha enganado a Deus e a família dele também. Então, ele começou a se arrepender diante de Deus. Começou a sentir aquele arrependimento, aquela tristeza de alma, e começou a chorar amargamente, começou a pedir perdão a Deus. Mas ele pensava que Deus não ia responder mais ele. Ele pensava que por ele ter pecado agora, Deus não ia mais cuidar dele, Deus ia se afastar dele e ele agora ia viver sem Deus. Mas ele, depois de caminhar o dia inteiro, à tardinha ele encontrou um lugar para dormir. Ao relento mesmo, ele estava sem nada, não tinha casa, não tinha barraca, não tinha nada. E ele olhou no lugar onde ele estava e ele pegou uma pedra. Na pedrinha, ele usou a pedra, ele usou como seu travesseiro e passou a noite naquele lugar. Ele não tinha nada para se cobrir. Ele passou a noite lá sozinho, ao relento. Mas lembram que eu falei que ele já estava com o coração arrependido? Deus, ele conhece o nosso coração. Então ele olhou para o coração de Jacó e viu o arrependimento, ele viu a tristeza. Então naquela noite, Deus veio e se revelou em sonho para Jacó. Um sonho muito bonito. Então, Jacó, no seu sonho, ele viu uma escada da terra até o céu. E nessa escada, ele via muitos anjos subindo e descendo, subindo e descendo, muitos anjos. E quem estava lá no topo era Jesus. Jesus estava lá no topo da escada. E ele fala com Jacó. Ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de teu pai Isaac, e eu estou aqui para cuidar de você. Eu não vou te desamparar. E prometeu que ia dar a terra para ele, para a sua descendência. E disse que não ia deixar. E disse que aonde Jacó fosse, ele estaria com ele. Que lindo, né? Então, mesmo Jacó tendo cometido todos aqueles erros, mas Deus, ao ver que ele tinha se arrependido, Deus teve misericórdia dele. E assim Deus é conosco também. Ele vê o nosso coração. Quando nós nos arrependemos de algo que fizemos errado, Ele vê. E Ele vai até nós, ouve nossas orações e está sempre conosco. Como Ele falou para Jacó, Ele fala assim: olha, eu vou estar com você e vou cuidar de você aonde quer que você vá. Então, quando Jacó acordou, ele acordou alegre, sabendo que Deus tinha dado tantas promessas para ele que Deus ia cumprir a promessa. O Senhor próprio Deus ia cumprir a sua palavra e não ia abandonar ele. Então ele falou: o Senhor Deus está nesse lugar e eu não sabia. Então
Ele ficou muito feliz, agora ele estava com a certeza de que Deus ia acompanhar ele. E ele estava muito, muito agradecido mesmo. Sozinho naquele momento, aquilo foi um momento muito especial para Jacó. Aqui diz que Deus, ele olha para Jacó, para o coração dele, e vê que o coração dele é puro, e vê que ele se arrependeu dos seus pecados. Mas vamos ver também na próxima lição o significado da escada. O que significa a escada? Que vai da terra até o céu. Então, continue estudando a lição de vocês, que amanhã nós vamos continuar essa história. Tchau!